Criticava tudo que o governador fazia, passava para a sociedade uma imagem que não correspondia à realidade. Esse foi um dos trabalhos grandes que a gente teve que fazer, e toda uma equipe, para reformular e reformar essa imagem que a sociedade tinha do governador Roriz. Eu acho que em parte a gente conseguiu. Mas a grande imagem que vai ficar, na minha opinião, vai ser a imagem do homem que consolidou o Distrito Federal. Se JK sonhou, teve a coragem de fazer, trazer para o Planalto Central, do nada, do absolutamente do nada, do mato, do cerrado, construir uma capital da República, o governador Roriz conseguiu consolidar isso, construir de fato, trazer perspectiva de produção para o Distrito Federal, perspectiva de emprego, de trabalho para milhões de brasileiros que vieram para cá. Aí quando se diz, mas veio muita gente, mas esse é o sonho, o objetivo do JK. Quando se pensou em interiorizar a capital do Brasil, para o interior, para o Cerrado, para o Planalto Central, um dos objetivos era a ocupação espacial de todo o centro-oeste brasileiro e daqui partir para o norte do país, como de fato aconteceu. Então hoje você já tem o eixo Brasília-Goiânia, e as estatísticas estão para comprovar isso, que já responde por 9% do produto interno do Brasil. É muita renda, é muita produção, seja agropecuária, seja industrial ou da agroindústria. Então, o governador Roriz, com o Distrito Federal, conseguiu consolidar e realizar isso tudo. Quando ele foi interventor aqui, né, nomeado pelo presidente Sérgio Sarney, ele fez um reconhecimento do que estava acontecendo na cidade. E ele viu diante dos olhos dele pessoas, várias famílias morando num barraco só. Então, com essa atitude dele de realmente colocar e de levar essas pessoas a morarem com dignidade, pessoas daqui da cidade que já moravam em várias favelas, logo quando ele chegou, não, a gente já estava aqui em Brasília, né? Lógico que ele tomou pé do que estava acontecendo, ele percebeu que pessoas estavam morando debaixo das pontes, em favelas, sem saneamento básico. Então, eu acho que ele teve essa visão. Ele chega, não há grandes expectativas positivas em relação a ele, tá? E ele, então, ele sabe, como todo bom político, sabe instintivamente, ele pode nunca nem ter lido essa frase do Carlos Lacerda, mas ele sabe que política é surpresa e contra-ataque. E ele surpreende a cidade pela primeira vez, né, montando a chamada Operação Primavera. A Operação Primavera, o que era? Né? Era limpar os esgotos, as bocas de lobo, cortar grama, plantar canteiros de flores, tá certo? Deixar a Brasília cidade, não apenas a Brasília monumento do Zé Aparecido, mas deixar a Brasília cidade um lugar pelo qual as pessoas passassem a ter orgulho e carinho, tá? E foi isso que ele conseguiu. Ele vestiu os garis, né? Homens e mulheres, né, que estavam trabalhando nessa Operação Primavera, com macacões bem espalhafatosos, com uma grande margarida, tá certo? Que era o símbolo da Operação Primavera, nas costas dos macacões, né? Então era impossível, né? Quer dizer, essa Operação Primavera eram verdadeiros outdoors ambulantes, né? Era impossível as pessoas que passavam por qualquer lugar, de carro ou a pé, né? Era impossível que a pessoa não visse, né, aquela súbita transformação, né? Chegou um governador que gosta da cidade, que quer cuidar bem da cidade. No carnaval de 2003, por brigas de gangue na estrutural, morreram 14, 15 pessoas. Na segunda-feira, o governador chamou o secretário de Segurança, chamou o porta-voz, que ele queria saber do secretário de Segurança o que tinha acontecido. O secretário explicou para ele que era uma briga de gangue, de tráfico de droga, e mostrou também a ele as dificuldades que a polícia tinha que agir dentro da estrutural naquele momento, por falta de infraestrutura, não tinha iluminação, não tinha asfalto, não tinha luz, não tinha água, esgoto, e que isso aí era uma semente que permitia o surgimento do tráfico de droga e tudo mais. O governador chamou então a vice-governadora, Maria de Lourdes Abadia, que cuidava da área social, chamou o secretário de obras da época, o presidente da SEB, da CAESB, e estabeleceu naquele momento um plano de ação
de curto prazo para fazer no mínimo de reforma básica que estrutural precisava. Foi nessa ocasião, ou melhor dizendo, logo em seguida, já na Semana Santa, que ele determinou a colocação de postes de iluminação, que ele colocou o cascalho, né, na estrutural, que ele começou a urbanização de rede de água de esgoto para a população. E isso aí foi uma definição política com a coragem, como diz a Badia, que poucos governantes têm. Se argumentou até que o IBAMA iria ser contra esse tipo de obra, porque lá tem uma parte, lá da estrutural tem um domínio, né, de reserva florestal, e ele disse claramente na reunião, disse assim, vamos fazer isso, que eu quero ver um governo do presidente da República, operário, pobre, que nasceu pobre, e contra dar esses benefícios para a população. E ele fez isso, e deu certo. Olha, Joaquim Roriz é um fenômeno popular, carismático, construiu a sua trajetória política às custas de um processo bastante, eu diria, comum em lideranças com as características que o ex-governador Joaquim Roriz exerce. É uma liderança, repito, populista e carismática, e, em decorrência disso, ele conseguiu atrair para si, para os partidos e alianças das quais participou, um grande apoio popular. Porque ele costumava dizer, quem governa dentro de gabinete, na verdade não governa. O governo tem que estar nas ruas, ouvindo a população, tomando o pulso da opinião pública, vendo onde realmente estão os problemas para serem resolvidos, não é? Então, isso era muito diferente, né? Por quê? Porque a maioria dos governadores anteriormente, como eles não precisavam de um único voto para se eleger do povo, bastava o voto do presidente da República, e durante a maior parte do tempo era no regime militar, né? Quer dizer, o presidente mandava tudo, podia tudo, quase tudo. A maioria deles se comportou de uma maneira extremamente burocrática, né? Quer dizer, um jeito palaciano e apenas palaciano de governar, né? O Roriz não, ele vai à rua, ele inaugura, tá, uma tradição que depois se espalhou pelo país inteiro de governos itinerantes. Era em uma cidade, em um bairro de cada vez, em que eram reunidas todos os representantes da comunidade, os populares que quisessem assistir também, a entrada era franqueada, e as pessoas do local, então, diziam para o governador quais eram as necessidades, quais eram os principais problemas que eles estavam enfrentando, né? E o governador, na medida do possível, via as secretarias, Secretaria de Obras, Secretaria de Educação, Saúde, e ia dando resposta a essas demandas. Ele tinha uma linguagem, ou tem uma linguagem, que faz com que se comunique facilmente com esses segmentos da população, e ele fez no Distrito Federal algo que já havia feito na Prefeitura de Goiânia. Fez programas sociais compensatórios, quando ainda não se falava em Bolsa Família ou coisa do gênero. Joaquim Roriz já destinava generosas parcelas do orçamento do governo do Distrito Federal para os programas sociais, de doação de lotes, doação de cestas básicas e outras coisas que, naquele momento da sua trajetória, da sua presença com força na vida política local, ele sempre teve essa ideia de pai dos pobres, de um líder carismático, popular, e por isso mesmo teve essa presença, esse apoio entre o povo mais simples das cidades que foram sendo criadas nas periferias do Distrito Federal, e em decorrência disso, Joaquim Roriz tornou-se um mito entre o povo pobre, entre os trabalhadores, entre aqueles que sempre ficaram à margem das políticas sociais e das políticas econômicas aqui na capital da República. Política é dar o cidadão, é dar a pessoa que você está convivendo ou assistindo, dar a ela uma qualidade de vida dentro das suas possibilidades.
E depois foi a respeito dessas casas, que nós pagávamos as prestações, aí chegou um momento de dificuldade, não consegui mais pagar. E aí ele falou assim, não, mas é injusto, as pessoas receberam essas casas e não estão conseguindo mais pagar. Aí o que ele fez? Ele conversou com o pessoal da Caixa Econômica, líderes comunitários de Samambaia, quem pudesse pagar 50%, quitasse com fundo de garantia. E assim foi. Aí meu marido conseguiu quitar as prestações atrasadas e quitar a casa, em 94. Uma época que ele ainda estava no poder, no governo. Então, assim, a minha moradia, mesmo eu tendo pago, eu agradeço a ele, que eu poderia ter perdido. Porque o antigo governador queria que entrasse com ação a Caixa Econômica e tomasse essas casas e que fosse depois revendida, leiloadas. Eu não sei bem como é que eles faziam na época. Havia um senhor na cidade de Santa Maria, numa bicicleta, ele era pai de uma aluna, a professora o reconheceu e ele estava todo enfeitado de roriz. Então a professora perguntou, mas como o senhor vai votar no roriz? Se aqui em Santa Maria tudo que foi feito pelo Cristóvão, a delegacia, o posto de saúde, a drenagem pluvial, o esgotamento sanitário. Ele coçou a cabeça e disse, é verdade, o governador Cristóvão Buarque fez muito por Santa Maria, mas por mim mesmo. Ele procura fazer a política, ou fez a política, muito assentado no atendimento individual, sem estar associada a qualquer política pública, republicana, transparente. E esse foi o grande legado, se socialmente trouxe um benefício concreto a uma população carente do Nordeste, por outro lado, ele implantou uma cultura baseada na impunidade, em total descaso com o papel do Ministério Público, total descasos com os órgãos de controle interno, tipo Tribunal de Contas e outras coisas mais. Eu pondero essa questão. Eu não deixo de reconhecer que Joaquim Roriz fez efetivamente aqui na capital da República um amplo projeto de moradia popular. O governo do Distrito Federal, proprietário das terras públicas aqui da capital da República, teve essa oportunidade, principalmente nos anos 80 e 90, de ampliar a cidade, de criar novas cidades e para lá deslocar amplos contingentes, tanto dos que estavam morando em favelas, assentamentos e outros tipos de moradias precárias, como também Joaquim Roriz, isso tem que ser creditado a ele, fez aumentar enormemente a migração, principalmente de Goiás e Minas Gerais, aqui para as chamadas novas cidades do Distrito Federal. Portanto, é claro que um estudo sociológico mais aprofundado, uma visão mais criteriosa sobre esse momento da história do Distrito Federal, ninguém pode deixar de reconhecer que o então ex-governador Joaquim Roriz promoveu, podemos dizer assim, a mais ampla reforma urbana que essa capital já produziu. A minha opinião é que fez de forma errônea, de forma clientelista, que fez com que até hoje nós ainda tenhamos aqui no Distrito Federal as consequências dessa política. Eu sou um crítico desse modelo que Joaquim Roriz implantou no Distrito Federal. Reconheço que proporcionou moradia aos que não tinham moradia, terra a quem não tinha terra para ser assentado. Claro que isso a história já registrou. Agora, o modelo utilizado, do meu ponto de vista, errôneo, porque fazia, na verdade, com as terras públicas, com algumas benesses do Estado, uma política clientelista, né, típica dos coronéis dos anos 50 e 40 do século passado.
Eu vejo como um grande equívoco de avaliação, ou então o interesse político de denegrir a imagem dele. O que era bom? Deixar as favelas? Ali em frente ao CEUB do Asa Norte, você lembra daquela favela? Você lembra das favelas por aí, toda em Brasília inteira? Então, o que faz? Bota uma barreira, diz assim, não, aqui nem entra mais ninguém. Isso é o Brasil, gente. E nós não viemos para cá também em busca de um espaço? Eu nasci no Piauí. Eu fui para o Rio de Janeiro para estudar medicina. Me formei na Nacional de Medicina no Rio de Janeiro. E depois eu vim para Brasília. Mas eu vim o quê? Eu vim em busca de um espaço. Por que eu pude vir e o pobre coitado que não tinha absolutamente nada, que vivia na lavoura ou em algum lugar no interior do país, fosse ele o que fosse, engraxate, carregador, seja o que fosse, ele não tinha chance de vir para a capital da República. Até porque aqui é o chamariz. A mesma coisa aconteceu com o Rio de Janeiro, quando o Rio de Janeiro, ainda tem, quando o Rio de Janeiro era a capital da República, também todo mundo, eu migrei para lá.